tudo bem? Eu sou Grace Vieira Barros, sou enfermeira, professora do Centro Universitário Unidom Bosco, do Rio de Janeiro, e também coordenadora do Programa de Saúde da Mulher da Secretaria Municipal de Saúde de Resende. Tenho mestrado em enfermagem, atualmente doutorado em saúde pública estou cursando. E nós viemos aqui hoje para conversar um pouco sobre um assunto muito importante para nós mulheres em especial, mas para toda a população, porque o que acontece às mulheres com certeza faz diferença na saúde da família, por exemplo, na saúde da sociedade. Então nós viemos conversar um pouco sobre a campanha do Março Lilás. O Março Lilás, na realidade, é um momento em que nós procuramos divulgar informações a respeito do câncer de colo de útero, que é um câncer que acomete as mulheres. E no Brasil, nós ainda temos o câncer do colo de útero como uma enfermidade que afeta as mulheres como sendo o terceiro tipo de câncer que acomete mulheres no Brasil em maior quantidade, em maior incidência. Então, por isso é tão importante que nós tiremos alguns momentos para conversar sobre esse assunto. Então, o câncer do colo do útero, ele é um problema que pode, então, afetar, segundo o INCA, nesse próximo triênio, na realidade, no triênio de 2023 a 2025, ele se apresentará em mais de 17 mil mulheres a cada ano destes 3 anos. Então, pensando nessa estimativa do Instituto Nacional de Câncer do Brasil, que é a maior autoridade em câncer do país, a gente, então, precisa conhecer um pouquinho a respeito desse problema. E é o principal objetivo, então, da nossa conversa de hoje. O que a gente, mulher, precisa saber sobre o câncer de colo do útero? Então, tem algumas coisas que a gente tem que ter em mente no decorrer da nossa vida, na realidade. Não só nesse momento do mês de março, que é um mês dedicado, às questões aí femininas, mas também durante toda a nossa vida. Então, a gente precisa saber qual é, hoje em dia, que a ciência, reconhece como o principal fator de risco para que o câncer do colo do útero, então, apareça, surja. E o principal, então, fator hoje conhecido é a infecção por um vírus chamado papiloma vírus humano, que tem uma sigla que é o HPV. Então, a infecção por esse vírus é hoje o principal fator desencadeador de uma lesão no colo do útero que, ao longo do tempo, pode vir a ser, no futuro, um câncer. Então, a lesão causada pelo HPV, ela pode surgir a partir da infecção que é pela relação sexual. Então, a relação sexual é que vai transmitir o vírus para as mulheres, trazendo, então, a possibilidade de infecção. Então, a maioria das mulheres, na realidade, no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, e no Brasil, segundo o Instituto Nacional de Câncer, a maioria de nós mulheres, em algum momento da vida, receberemos esse vírus através da relação sexual. Mas toda mulher vai desenvolver o câncer por causa disso? Não, nem toda mulher desenvolverá o câncer. Mas é necessário, então, que nós estejamos alertas para que, se ao longo da vida esse vírus provocar algum malefício no colo do nosso útero, nós possamos, então, descobrir cedo que isso está acontecendo, para que as medidas, então, sejam tomadas e não haja a evolução para o câncer, que é normalmente o que acontece. Então,
O HPV, ele pode causar a chamada lesão precursora do câncer, ou seja, aquela lesão que vem antes do surgimento efetivamente da doença. Esse processo é um processo longo, não é um processo curto, então é necessário que a gente fique atento e tome algumas medidas ao longo da nossa vida para descobrirmos, como eu disse, cedo, caso isso esteja acontecendo no nosso organismo. Quais são outros fatores de risco que a gente tem relacionados a todos eles, basicamente, a infecção pelo HPV? Então, a gente tem alguns outros fatores de risco, né? Por exemplo, se a gente fuma, o nosso organismo vai ter dificuldade em reagir ao vírus, que é através da questão da nossa imunidade. Então, o tabagismo é um fator de risco, hoje em dia é importante porque nós temos visto o aumento do consumo, né, de cigarro de tabaco. Então, é um fator preocupante também, né? A iniciação sexual precoce. Então, nós temos visto também esse fenômeno, né, que cada vez mais cedo as adolescentes, por exemplo, às vezes até algumas meninas, eu que trabalho na área de saúde da mulher, a gente constata isso, tem uma iniciação sexual precoce e essa iniciação sexual precoce é um fator de risco porque expõe a mulher muito cedo à infecção pelo vírus, tá? Então é um fator importante também. A multiplicidade de parceiros. Então os relacionamentos hoje não são como no passado, né, onde a mulher conhecia, né, o seu namorado, namorava com ele e ficava com o mesmo companheiro durante a vida inteira, né? Hoje em dia os relacionamentos têm essa característica dessa flexibilidade. Então, esse também é um fator de risco, ou seja, os múltiplos parceiros ao longo da nossa vida nos expõem também à infecção pelo HPV. E existem outros fatores associados, né? Mas para a gente conversar aqui hoje, né, para a gente poder então ter um esclarecimento melhor, esses são os principais fatores que vão nos levar a, em algum momento da vida, ter a infecção pelo HPV. E o que a gente pode fazer então, já que em algum momento da vida é possível que a gente tenha contato com o vírus, através do relacionamento sexual, o que a gente pode fazer, então, para prevenir efetivamente o câncer do colo de útero? Então, tem algumas coisas muito importantes que é necessário, e esse é um dos principais motivos da existência do Março Lilás, né, que é essa campanha de conscientização a respeito da doença que é o câncer de colo de útero. Então, algumas medidas que a gente chama de medidas preventivas são medidas simples, assim, do nosso dia a dia. Então, por exemplo, o uso do preservativo. O uso do preservativo nas relações sexuais, principalmente, né, quando se inicia um relacionamento sexual, é muito importante que seja utilizado. Hoje em dia nós temos preservativos femininos, temos preservativos masculinos, então o uso do preservativo é um fator de proteção que a gente chama de parcial, porque não é só isso, né, que vai ser necessário que a gente faça, né, na tentativa, então, de evitar a infecção pelo HPV. Mas o uso do preservativo tanto previne a infecção pelo HPV, quanto por outros micro-organismos, né, que podem causar, então, as chamadas infecções sexualmente transmissíveis, que são várias. Um outro cuidado importante que a gente deve ter durante aí o nosso período, nós que somos mulheres e que temos filhos, por exemplo, a importância da vacinação. Então, existe uma vacina que ela é, na realidade, administrada, né, fornecida pelo Sistema Único de Saúde, e essa vacina, então, contra o HPV, é importante que nós possamos disponibilizar essa vacina para as nossas crianças e adolescentes. Então, o Ministério da Saúde recomenda que crianças entre 9, adolescentes já 14 anos, então nessa faixa etária entre 9 e 14 anos, que meninos e meninas sejam vacinadas contra o HPV. Então, a vacinação contra o HPV hoje é um dos métodos mais importantes para a prevenção da infecção pelo HPV. Por quê? Porque quando a mulher
receber, digamos assim, né, o micro-organismo, o HPV, na relação sexual, o organismo dela estará em condições de se defender contra o HPV, porque a menina recebeu a vacina. E isso, então, ajuda a que esse vírus não provoque a lesão precursora no colo do útero. Então, a vacinação é de suma importância e ela está disponível gratuitamente em todas as unidades básicas de saúde, né, de Resende e do Brasil, na realidade. E a terceira medida que a gente julga muito importante nessa perspectiva de prevenir a infecção pelo HPV é a realização do chamado, que as pessoas chamam, né, de exame preventivo, que na realidade é o exame citopatológico do colo do útero, com a técnica de Papa Nicolau. Então, esses 3 nomes, eles falam do mesmo tipo de exame. Então, o exame preventivo, é importante que nós, mulheres, iniciemos a realização dele a partir dos 25 anos de idade, isso obrigatoriamente pensando na necessidade que a gente tem de prevenir, então, a infecção. Então, se a gente realmente está ali consciente, né, do que a gente tem que fazer para cuidar da nossa saúde com relação à prevenção do câncer de colo de útero, a gente precisa lembrar de realizar o exame preventivo e, obrigatoriamente, como eu disse, a partir dos 25 anos, que é a idade que é recomendada pela Organização Mundial da Saúde e pelo Ministério da Saúde e, consequentemente, pelo INCA, que se comece o que a gente chama de rastreamento desse câncer. O rastreamento é a gente aplicar um determinado tipo de exame numa população alvo, né, que nesse caso são as mulheres, e numa determinada faixa etária. Então, a faixa etária que a OMS e o Ministério da Saúde recomendam que inicie esse processo de rastreamento do câncer de colo de útero a partir dos 25 anos de idade. Por quê? Porque as mulheres jovens, até, né, em torno lá dos 30 anos de idade, o organismo ele tem mais condição de reagir à infecção pelo HPV. Então, se a mulher recebe o HPV, né, nas relações sexuais que ela tem ao longo da vida, se ela está vacinada, o organismo dela vai ter muito mais condição de se proteger. Se ela não fuma, o organismo vai ter muito mais condição de se proteger por conta da questão da imunidade. Então, mulheres nessa faixa etária, normalmente as lesões que o HPV provoca, e aí só lembrar que o HPV ele tem vários sorotipos que a gente chama, ou seja, vários tipos diferentes de HPV, então só basicamente 2 desses mais de 100, né, tipos de HPV que existe, a ciência já comprovou que tem a capacidade de provocar essa lesão precursora do câncer do colo do útero. Então, 2 dos mais de 100 são aqueles que podem, né, trazer o câncer do colo do útero para a gente. Então, é importante que a gente realize o exame a partir dos 25 anos. Quem desejar iniciar antes não está proibido, mas para o rastreamento, como eu disse, da saúde pública, ele vai ser iniciado aos 25 anos de idade. E até quando, então, a gente deve fazer esse exame? Dentro dessa política de rastreamento, a OMS e o Ministério da Saúde recomendam que a gente mantenha a realização desse exame até os 64 anos de idade. Então eu não preciso fazer mais preventivo depois dos 64? Não é que não precisa, a gente pode fazer sem problema nenhum. Só que nós, né, profissionais de saúde, não estaremos ali insistindo, né, com as mulheres, então, que mantenham regularmente a realização do exame, mas sem problema nenhum, né, desejando manter a realização do exame, porque o exame é um exame simples, né, uma técnica simples, ele é um exame que, apesar da gente dizer que ele é desconfortável, ele não é doloroso, né, ele não causa nenhum mal para a gente. Então, esse é um outro fator importante que a gente precisa, nesse Março Lilás, desmitificar. Ou seja, o exame preventivo é um exame simples. Na rede pública de saúde, ele é feito pelos enfermeiros,
que são capacitados para a realização desse exame no Sistema Único de Saúde. Então, todas as unidades públicas, né, de saúde do Sistema Único de Saúde, em Resende, a gente vai falar que é o nosso município, mas em qualquer outra cidade do país, né, onde a gente tem o Sistema Único de Saúde implantado, que é obrigatório que se tenha, o exame preventivo, então, estará disponível. E é importante que a gente saiba como a gente deve proceder diante desse exame. E tem os profissionais de saúde que irão nos orientar aí no nosso dia a dia com relação a quando repetir o exame. Então, de acordo com o resultado do exame preventivo que a gente faz, aí é que a gente vai saber qual o tempo para repetir. E aí os profissionais de saúde, nas unidades básicas de saúde, vão avaliar esse resultado e vão dizer quando esse exame deverá ser repetido. Tá, ok? Então, esse é um aspecto muito importante com relação à prevenção, né, da doença. Bem, esse exame preventivo, ele é o único exame que a gente tem disponível que pode detectar precocemente o câncer de colo de útero. Então, a gente faz o exame periodicamente, se não houver, né, nenhum problema que o HPV esteja provocando no colo do nosso útero, tudo bem, né? A gente não vai precisar de nenhum tratamento específico e nem de nenhum exame específico. Mas se o resultado do exame demonstrar que há algum tipo ali, né, de alteração que pode ser provocada pelo HPV, aí vem as condutas de acordo com esse resultado. E aí o tratamento, ele deixa, né, de ser feito na unidade básica de saúde e a unidade básica de saúde irá encaminhar para um serviço de referência, para que a mulher, então, que tenha algum tipo de alteração no exame preventivo, possa ter o seu cuidado continuado. Quando a gente é encaminhada para um serviço de referência, no caso, no nosso município, o município de Resende, é o ambulatório especializado da mulher, né, conhecido pelas pessoas como Casa da Mulher, e cada município com certeza tem, né, o seu serviço, a sua unidade de referência para acompanhamento das mulheres que têm algum tipo de resultado de exame preventivo alterado. Esse encaminhamento é feito pela unidade básica, mas a gente também não tem que se apavorar quando a gente é encaminhada para essa unidade de referência. Por quê? Porque não necessariamente a gente está com câncer. A gente pode estar com a lesão precursora. E a lesão precursora ainda não é câncer, mas precisa ser avaliada para ver o comprometimento que essa lesão está trazendo no nosso organismo. Então, uma coisa importante para a gente esclarecer também, né, eu que trabalho neste serviço, né, no ambulatório especializado da mulher, a gente esclarecer que nem sempre que a gente vai ser encaminhada para lá, na realidade a gente está com câncer. A única coisa que é necessário é a gente manter o tratamento e não abandonar. Ou seja, enquanto o profissional disser, né, venha, a gente deve comparecer ao serviço de saúde. Então é importante ressaltar, né, daqui a pouco chegando aí no final dessa nossa conversa, é importante ressaltar que o Sistema Único de Saúde, ele tem toda a estrutura necessária, que é o SUS, tem toda a estrutura necessária, desde as medidas que a gente chama de que vão promover a saúde da mulher, que no caso, por exemplo, é uma educação em saúde, é uma sala de espera, é um grupo que se faz, né? São as orientações que os profissionais de saúde dão, no sentido de prevenir, né, a doença, que nesse caso aqui é o câncer de colo de útero, desde essas medidas, passando pelo fornecimento gratuito do preservativo, e depois também a vacinação. Então, o Sistema Único de Saúde, ele distribui gratuitamente preservativo e ele também fornece gratuitamente a vacina contra o HPV. Então, nós, né, estamos nesse momento ressaltando a importância de que a população precisa buscar os serviços. Então, os serviços estão disponíveis, mas nós precisamos buscar, que é exercer o nosso direito à saúde, que a Constituição brasileira diz que, né, todo brasileiro tem direito à saúde. Então, a gente precisa exercer esse nosso direito e buscar a unidade de saúde mais próxima da nossa casa, para cuidar da nossa saúde preventivamente é
seria tudo, né? Ou seja, a gente conseguir prevenir as doenças seria muito importante, aquelas que são preveníveis, obviamente. E também o exame preventivo. Então, o Sistema Único de Saúde, ele oferta, né, para todas nós mulheres a realização do exame preventivo, do citopatológico, né, do exame da técnica de Papa Nicolau. Ele fornece, então, para a gente também. É só buscar a unidade de saúde mais próxima da casa, se informar e realizar o exame quando houver indicação de realização do exame. Então, esses são aspectos muito importantes que a gente, nesse momento, quer ressaltar. E também, para quem tiver um resultado de preventivo, onde haja necessidade de exames mais específicos, o serviço de referência, a unidade de saúde de referência, vai ser acionada através da unidade básica de saúde. Então, a gente realiza o exame preventivo na unidade básica de saúde. Se houver algum tipo de alteração, a própria unidade irá agendar a consulta no centro de referência. Esse é o nosso fluxo no nosso município, mas todos os municípios, com certeza, têm, né, o seu fluxo com relação a esse acompanhamento da mulher. Havendo necessidade de um tratamento para o câncer, né, se a mulher, então, nesse serviço de referência, vai fazer a colposcopia, que é um exame específico, vai fazer a biópsia, que é um exame específico, e se no resultado desses exames realmente constatar que a mulher está com câncer no colo do útero, essa mulher, então, será encaminhada para um serviço de referência para tratamento do câncer. Então, o SUS, ele tem toda essa cadeia que a gente chama linha de cuidado com relação ao câncer de colo de útero. Mas aí quem não é atendido no Sistema Único de Saúde, porque é atendida aqui no caso, né, no sistema privado de saúde. Com certeza, os profissionais que atuam no sistema privado também irão, dentro desse fluxo do sistema privado, irão seguir essa linha de cuidado proposta pelo Ministério da Saúde. Bem, então é o que a gente hoje gostaria de ressaltar com relação à campanha do Março Lilás, com relação à saúde da mulher, com relação ao câncer de colo de útero, e a gente vai, concluindo essa nossa conversa, a gente vai dizer que esse mês aqui no Centro Universitário Unidom Bosco, do Rio de Janeiro, no dia 18 de março, agora, né, semana que vem, na próxima semana, nós estaremos, então, realizando um primeiro seminário de saúde da mulher do Unidom Bosco. Então, nesse seminário, que é um seminário promovido, realizado pela disciplina de saúde da mulher, com a organização, participação efetiva dos alunos do curso de enfermagem, de graduação, do 4º e 5º períodos do curso de enfermagem, nós estaremos promovendo, então, um evento para nós mulheres, que é o primeiro seminário de saúde da mulher. Nesse seminário, nós temos alguns objetivos, e os objetivos estão todos relacionados aí à promoção da saúde da mulher, que é o que a gente quer, né? Que é manter a nossa saúde. Então, nós vamos falar sobre a questão do trabalho da mulher, nós teremos, né, uma conversa sobre isso. Nós vamos falar sobre câncer de mama, sobre câncer de colo de útero e vamos falar também de um assunto muito importante na nossa atualidade, que é a questão da violência contra a mulher. Então, nós nesse encontro estaremos conversando, refletindo, discutindo sobre essas temáticas que influenciam tão decisivamente a saúde da mulher. Receberemos convidados, né, para estarem conosco e queremos convidar toda a população na realidade. O evento é aberto, é gratuito, ele está sendo divulgado, né, nas redes sociais e que toda a população, então, possa vir estar conosco para nós juntos podermos conversar, discutirmos assuntos tão importantes para a nossa saúde. Tá ok? Então, é isso por hoje. Obrigada pela atenção de todos.